Olá, eu sou Luca Tanzilo, um dos fundadores do Insper Liber. Se você se interessa pelo conteúdo deste vídeo, eu convido que se inscreva em nosso canal no YouTube e que curta a nossa página no Facebook e no Instagram. Há algum tempo, nós temos alertado para o que Friedrich Hayek chamava de cientificismo na ciência econômica. Atualmente, há exaustivas tentativas de aplicação indevida do método próprio das ciências naturais nas ciências sociais, uma tendência que tem iludido os economistas do chamado mainstream. Dotado de modelos simplistas, esses economistas pressupõem, por exemplo, a constância na informação, o que elimina radicalmente o protagonista de qualquer processo social, o ser humano dotado de sua capacidade empreendedora criativa. Se a informação é constante, qual o papel do empreendedor? Qual a função empresarial? Como se dá o processo de coordenação alocativa no tempo real dos agentes do mercado? Essas e outras questões serão abordadas neste vídeo pelo empresário estudioso de Escola Austríaca de Economia. Católico e militarista, ele tem um blog pessoal, uma página no Facebook e um canal no YouTube. Um dos mais contundentes defensores da liberdade no Brasil. Com vocês, Paulo Congos. Meu nome é Paulo Cogos, eu quero começar agradecendo a recepção calorosa de vocês e as palavras muito gentis do Luca Tanzilo. Este sim, um empreendedor, porque este sim foi criativo, foi corajoso, de forma a fazer com que esse grupo se realize. Ele falou muito bem de mim ali, eu realmente, modéstia à parte, fui corajoso, enfrentei muita oposição dos professores, dos alunos, mas eu não sou capaz de realizar as coisas, eu sou um teórico. O Luca é alguém que domina a teoria e que colocou em prática, é por isso que nós estamos aqui hoje. E quando vocês olham para vocês mesmos, sentados aqui, nesse grupo, que também me anima muito, eu sou pessimista, tá? Nunca vou deixar de ser, mas às vezes o meu pessimismo sofre um certo abalo. Quando vocês olham para a sua situação, vocês estão aqui nesse grupo, mas olhando para o Brasil, todo mundo é socialista. A mídia é socialista, os políticos são todos socialistas, a maioria das universidades só tem socialista. E aí parece que dá um desânimo. Mas não é para desanimar, porque vocês têm a honra de serem pioneiros nisso. E o dia que nós triunfarmos, as pessoas do futuro vão olhar para vocês aqui. Vocês foram aqueles que colocaram as primeiras pedras no lugar. Vocês estão participando de um momento histórico muito importante. Parece desanimador, mas não é. Vocês estão dando os passos mais críticos nessa jornada. Agora. Aqui agora. O Fernando, inclusive, foi para assistir uma palestra sobre os horrores do salário mínimo, né? Também está nessa briga de longa data, deve ter sofrido muita perseguição. Não tanto com você, mas... Mas quando Jesus diz, dai a outra face, é isso. Ele muda aqui, continua lá, toma outra, toma aqui, é isso. Aí, toma mais outra. Então, mais ou menos nessa mesma linha de tomar porrada o tempo inteiro, nós temos a figura do empreendedor. Vocês estudaram aqui no INSPER aquele livro do Mankiw, né? Introdução à Economia, um livro desse tamanho. Se vocês pegarem aquele livro, digitalizarem, isso foi o Luca que me falou, derem Ctrl F, localizar palavra, digitar empreendedor, não tem num livro de economia desse tamanho. Mas peraí, um livro de economia que não fala da principal figura de uma economia, serve para quê? Ele é meio áspero demais para servir de papel higiênico. Ele não é muito ergonômico para servir de halteres, apesar de ser pesado. Ele solta muita fuligem, não serve para acender o churrasco. Então ele é um mau investment. Mas talvez ele sirva de mau exemplo. Talvez ele sirva para mostrar como que a economia mainstream não consegue lidar com aquilo que ela se propõe a lidar, que é a ciência econômica. E é por isso que alguns de nós tiveram a felicidade de chegar na Escola Austríaca de Economia. Por que esse título aqui? Isso aqui é inspirado em Rui Barbosa. Rui Barbosa falava aquela famosa frase, a família é a célula máter da sociedade. Uma sociedade que se constrói sem família, ela é uma tribo hippie, todo mundo pegando todo mundo, aquilo não vai para frente. Aquilo é próximo de um bando de animais.
Então tem que ter uma família. Ela é a célula máter da sociedade, Rui Barbosa tem razão. Mas uma família precisa de recursos materiais para sobreviver. Uma família precisa trazer o dinheiro para casa. Então, uma família precisa da economia. Aliás, a palavra economia vem disso. Oikonomos. As normas do ambiente doméstico. Oikos, doméstico. Nomos, normas. Os gregos já sabiam que a economia começa na família. Porque é a família que tem interesse na prosperidade um do outro, no bem-estar do cônjuge, no bem-estar dos pais velhinhos, no bem-estar dos filhos. Então a economia começa ali. E aí, os membros da família precisam empreender, eles precisam dar um jeito de driblar a escassez e prover para a família. Eles são os primeiros empreendedores. Se começa na família como célula máter da sociedade, e se uma sociedade precisa da economia, é aqui também que começa a célula máter da economia, que é o empreendedor. O que é o empreendedor? Bom, tudo começa com um problema chamado escassez. Eu gostaria muito de ter um iate de luxo, daqueles dos magnatas, só que tem um problema, nós não temos iate para todo mundo. Então temos uma escassez de iates. Às vezes eu fico meio chateado, mas isso não afeta muito a minha vida, né? Agora, o problema é que o mesmo problema que afeta os iates também afeta comida, remédio, roupa. Aí começa a ser um problema um pouco mais sério. E essa é a miséria que afeta a humanidade desde os primórdios. Nós somos naturalmente pobres. O estado natural do homem é de miséria, de pobreza. O homem nasceu assim, nas pradarias, na savana, sem nada. E nós chegamos até aqui, não por uma política pública, não por um engenheiro social, mas nós chegamos até aqui porque é da natureza do homem empreender. Se não fosse, nós estaríamos na savana até hoje. Então, de certa forma, nós conseguimos driblar com o problema da escassez, driblar esse problema da escassez em algum grau. Ele permanece, ele nunca vai acabar, mas nós conseguimos encontrar um sentido na nossa existência miserável. A resposta para essa pergunta, o que é o empreendedor? Ele é um baita do louco. Ele pega os recursos que ele economizou e investe num ambiente de incerteza, num ambiente de intervenção governamental ainda por cima. No Brasil, o cara não é herói de guerra, não é nenhum louco. Eu não sei explicar por que ele faz isso. O que dá para tentar explicar é quais são as consequências disso. E as consequências disso são todo o desenvolvimento econômico que nós temos. É o empreendedor que constrói toda a economia. Todas as coisas que um mainstream aí se propõe a analisar, o capital, o PIB, a prosperidade, a tecnologia, parecem palavras abstratas, mas não são. Nós estamos falando disso aqui, estamos falando disso aqui, estamos falando disso aqui. E quem é que fez isso? Não foi o K vezes X, sei lá, aquelas equações, não me lembro, que passavam com 5 nas provas. Quem fez isso foi o João da Silva que montou uma fábrica de canetinhas. Então foi uma pessoa real que se arriscou, que aplicou seu talento, que estava pensando em prover a sua família, que não quer ver os filhos desamparados, que quer dar uma educação boa para os filhos. Foi ele que fez isso. Não foi o sujeito que está dando aula de economia mainstream de equação. Então o empreendedor é real, todas as coisas, todos os fenômenos estudados numa economia acontecem no âmbito do empreendedor e das suas motivações internas para empreender. Nenhuma ciência econômica pode ignorar esse fato. O empreendedor, no final das contas, ele não só constrói todo o desenvolvimento econômico que nós temos, como também ele torna a economia antifrágil. Imagina, no estado primitivo, o quanto que o homem não sofria com as intempéries, com as doenças, com os bichos, com as guerras. Qualquer coisinha era uma crise de desabastecimento, como é hoje o socialismo. O socialismo nos leva de volta para essa idade de barbárie. Mas o empreendedor não. O empreendedor ele torna a economia antifrágil, resistente às crises, capaz de se adaptar às condições sempre dinâmicas, mutatis mutandi. Como é que ele faz isso? O Nassim Taleb, que o Luca é fã, e o cara é um gênio mesmo. Recomendo o Twitter dele, só insights brilhantes, e os livros dele. Mas o Nassim Taleb ele diz o seguinte: o empreendedor pode fazer duas coisas, acertar ou errar. Empreendedor não é só aquilo que os empreendedores de palco falam, é maravilhoso, eu vou empreender, vou ficar... Não.
Não é nada disso. O empreendedor é um cara que quebra a cara na maior parte do tempo. E esse cara que quebra a cara a maior parte do tempo, ele é um herói. Porque o Nassim Taleb explica que quando o empreendedor erra e vai à falência, ele transmite através de diversos sinais na economia, tangíveis e intangíveis, precificáveis ou não precificáveis, essas lições aprendidas. É como um exército que é derrotado na guerra. Alguém observa os erros que ele cometeu e passa a ser mais proficiente naquela atividade. Então, o empreendedor nos ensina muita coisa, mesmo quando ele vai à falência. O empreendedor falido, ele merecia a mesma continência que um soldado que morreu em combate. E com isso, a sociedade aprende essas lições, aloca melhor os recursos, se coordena melhor e se torna mais resistente. O empreendedor assim constrói não só a economia, mas todas as condições para que essa economia continue se perpetuando e se desenvolvendo. Eu costumo falar que é o empreendedor que torna a economia econômica. Porque no momento em que ele analisa todas as possibilidades infinitas que ele tem pela frente e aloca recursos escassos para as finalidades mais urgentes, aquelas que vão atender às necessidades do consumidor, e ele se coordena com outros empreendedores, ele faz com que todos os recursos sejam alocados de uma forma a gerar um maior potencial para essa mesma economia, economizando os recursos e aumentando o output por unidade de recurso. Então a economia só é econômica por causa dos incentivos que o empreendedor tem e que outras figuras podem não ter, por exemplo, o político. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso na hora que eu chegar na parte de empreendedorismo político. Mas o fato é que esses incentivos que recaem sobre o empreendedor são explicados desde a Grécia Antiga. Xenofonte fala o seguinte: existem dois tipos de eficiência a serem analisadas. O que é o empreendedor eficiente? Tem a eficiência estática, que é aquela que se limita a racionar os recursos. Vamos gastar menos, vamos comer menos, porque os recursos são escassos. E acabou. E tem a eficiência dinâmica, que é aquela que cria. Vamos plantar de uma maneira diferente para a terra ser mais produtiva. Então agora nós temos uma receita maior, não só um corte de custos. E o empreendedor faz isso. Ele cria. Porque se ele não criar, ele só racionar, uma hora acaba. A depreciação vai, no final, consumir todo o capital acumulado e nós vamos voltar para a idade da pedra. Isso só não acontece porque o empreendedor trabalha com eficiência dinâmica. Eficiência dinâmica essa que o mainstream econômico faz questão de ignorar, sublimar ou até tentar refutar. A eficiência estática é o que o mainstream trabalha, mas é uma eficiência estática desprovida de qualquer consideração epistemológica sólida, porque o mainstream acha que a economia é um tipo de máquina que possa ser estudada com leis da física, com leis da matemática, por isso que tem um monte de continho. Mas isso não faz o menor sentido. Tudo começa com esse economista aqui, economista entre aspas, eu diria, o Leon Walras. Então o Leon Walras, ele aplica o positivismo científico no estudo da economia, como se a economia fosse realmente um motor a vapor que ele está analisando ali, a partir de variáveis quantificáveis, físicas. E não é assim. A economia trabalha com a ação humana. A ação humana não é quantificável. Ela lida com agentes motivados que possuem uma subjetividade. Como é que você vai quantificar isso? E aí a economia mainstream acaba encarando os agentes econômicos, as empresas, os indivíduos, como se fossem máquinas, robôs, com um chip dentro da cabeça, totalmente passivas, tomadoras de preço. Isso não é só um erro de rigor, teoria econômica. Por exemplo, uma discussão sobre filosofia, teologia, onde um autor discorda do outro numa palavra que ele usou. Não. Isso aqui é um erro que tem consequências sociais e políticas gravíssimas. Porque com base nesses conceitos positivistas do Walras, neoclássicos, o equilíbrio estático, vêm outros economistas e começam a fazer apologia de regime totalitário. Esta aqui, a Beatrice Webb, que era inspirada pelo Leon Walras, falou, olha, se tudo isso pode ser calculado com leis da física, externas ao agente, então elas podem ser maximizadas por um planejador central. E aí ela começou a namorar o comunismo soviético. Escreveu vários elogios ao regime soviético. O regime soviético era aquele onde o povo não tinha pão para comer,
Fora as atrocidades. Não estou mentindo, não. O Keynes, todo mundo é keynesiano. Aquela frase, we are all Keynesians, não é verdade, todo mundo é keynesiano. Mas eles não veem que o Keynes disse que todas as teorias econômicas dele, palavras dele, são adequadas a um regime totalitário. Precisaria de um regime totalitário para aplicá-las na totalidade. Como é que um cara que diz isso, minhas teorias são melhor adequadas a um regime totalitário, é tão queridinho pelo mainstream, pelos democratas? Só pode ser porque a democracia é um tipo de totalitarismo velado, essa é a minha teoria. Mas enfim, o que eles não veem é a maneira como o empreendedor atua. O empreendedor não é um simples robozinho passivo que toma os preços, que toma os inputs informacionais, processa, sem nenhum tipo de motivação. Pelo contrário, todos esses processos são construídos pelo próprio empreendedor. No momento em que o empreendedor age, ele altera as contingências. E novos empreendedores analisam essas contingências que os outros empreendedores alteraram. Mas isso não vem do nada, isso é uma coordenação racional entre eles. Mesmo que eles não se comuniquem, eles estão se coordenando por um sistema de preços eficiente, por um sistema de preços saudável, que foi construído pelo próprio processo empreendedorial. Processo esse que é distorcido pelas intervenções do governo, quando eles tentam otimizar alguma coisa, engenharia social, toda essa parada aí. Então existe uma holisticidade do processo empreendedorial. O empreendedor, primeiro ele tem que ter um autoconhecimento. O que ele quer da vida, quais são os objetivos dele. Depois ele tem que ter um conhecimento dos outros, dos clientes, dos stakeholders todos, dos recursos na economia, das possibilidades de aplicação. Talvez ele tenha que conhecer até um pouco das ciências naturais, física, química, do setor onde ele está trabalhando. Talvez ele tenha que conhecer um pouco da psicologia, mas no fundo ele é um artista. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre a diferença entre ciência e arte. Mas ele é um homem de talento. São Bernardino de Siena dizia que poucas pessoas têm esse talento. Mas eu vou discordar até um pouco dele. Eu acho que todas as pessoas têm algum talento para isso. Vou dar um exemplo. Se você pegar esses gurus do empreendedorismo de palco e acontecer uma debate financeira com eles, e eles tiverem que pegar 2, 3 e 4 ônibus para trabalhar ganhando o salário mínimo, eles vão ter muitos problemas. Porque o trabalhador que vive nessas condições, ele é um empreendedor. Para sobreviver nessa situação, ele exerce várias virtudes, que eu talvez não conseguiria. Eu não sei fritar um ovo, eu não sei arrumar cama. Então eu admiro a pessoa pobre que sobrevive, que se sustenta, no meio de toda essa intervenção econômica. Então o sujeito pobre, para se manter num ambiente intervencionista, esse tem algumas virtudes do empreendedor, naquele setor específico. O consumidor é um empreendedor no momento em que ele escolhe o produto que traz o melhor benefício para ele. No momento que ele pega um produto e analisa não o preço, mas o preço por ml daquele produto, a eficiência do produto. O sujeito que procura um emprego melhor é um empreendedor também. Então eu discordo do São Bernardino de Siena, porque é verdade que poucos têm a capacidade de ser grandes empreendedores, milionários, mas o ser humano é capaz de empreender nas pequenas coisas que são as que mais importam. Mas para isso, ele tem que ter virtudes, que o Aristóteles muito bem explicou, que são capacidades da alma, capacidades do homem, de interagir com a holisticidade das coisas, com prudência, analisando todos os fatores possíveis, dentro das nossas limitações, de forma a agir com o pé no chão. Porque você não age com o pé no chão se você desconsiderar uma parte da realidade. A realidade é una, é íntegra. Quando o economista isola as variáveis, ceteris paribus, não sei o que lá, ele está compartimentando a realidade. Isso não é real. Real é o que o empreendedor faz, desde o trabalhador que ganha um salário mínimo até um milionário. O Huerta de Soto, Jesus Huerta de Soto, que é um grande economista espanhol, ele tem inclusive uma pós-graduação na escola austríaca lá na Espanha, em Madrid, Universidade Rei Juan Carlos. Ele disse que o empreendedor trabalha principalmente com o dinamismo, que é esse processo que eu expliquei, ele está dentro do tempo inteiro, com a criatividade e com a especulação. Especulação tem uma certa conotação pejorativa, né? O cara é um especulador. A esquerda fala, é um especulativo, os caras não sabem nem o que estão falando. A especulação é importante.
A especulação, no geral, faz com que a economia consiga preservar os seus recursos para os tempos de vacas magras. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o especulador tem uma função importante na economia. De onde vem esse termo especular? Vem de espécula. O que é espécula? Essa torre. Eram torres de vigia do exército romano. O exército romano tinha que ficar atento ao que estava acontecendo, porque os bárbaros estavam o tempo inteiro tentando entrar nas fronteiras romanas. É mais ou menos o que o empreendedor faz. Ele fica o tempo inteiro vigiando as variáveis no mercado para que ele não seja invadido pelas intempéries, pela escassez. Tem alguma coisa errada nisso? Vigiar e agir? Não. Tem errado a imprudência de não ter uma torre dessa para proteger a sua casa contra a miséria. O empreendedor é criativo. Ele não é simplesmente um sujeitinho que segue regras dadas. Ele não ignora que existem regras dadas, que são as leis econômicas. Se ele ignorar isso, ele vai à falência. Mas ele tem uma criatividade dos artistas. Ele consegue enxergar coisas que não são previstas por nenhum tipo de lei, de função, de regra de bolso ensinada em algum curso. É isso que faz dele um empreendedor. É um processo criativo. E a partir desse processo criativo é que o empreendedor consegue estabelecer na sociedade a coordenação dos agentes econômicos para que haja uma racionalidade a partir da qual a economia cresce. Eu digo que existem dois tipos. Uma é a criatividade de arranjo. Quando o empreendedor conversa com um fornecedor, com um cliente, com acionistas, com outras pessoas, amigos, familiares, e ele se arranja dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro de um grupo de discussão acadêmica, dentro de qualquer atividade que ele for fazer, ele está rearranjando as suas interações diretamente. Então ele está se coordenando diretamente com outros agentes. E aí existe a criatividade de processo. Quando o empreendedor procura uma maneira melhor de fazer as coisas, com menos custos, com mais eficiência, eficiência vem de ex facto, que é obter algo, extrair algo. Ele cria. E no momento em que ele faz isso, ele transmite sinais para toda a economia, que coordena os agentes, agentes que ele nem tem contato. Então a coordenação indireta. É isso que ele faz. Mais um pouquinho de latim, prevendo, estar alerta, o tempo inteiro. Fazer algo, do francês, empreender. Então, resumindo, o empreendedor é alguém ativo, ele não é tomador de preços na concorrência perfeita, aquelas coisas que se discute. Ele é ativo. E ele é alerta o tempo inteiro. Agora, o processo criativo, ele precisa de algumas condições para acontecer. A primeira condição é aquilo que os austríacos tanto insistem. O individualismo metodológico. Não é o individualismo moral. Só meus interesses dos outros que se dão. Não é isso. Mas é o individualismo metodológico. O Goethe falava que a sociedade instrui, mas é a solidão, a solitude, né, que inspira. Então, numa sociedade coletivista não existe isso. Não existe nenhum tipo de excelência que venha do indivíduo, que é o que os engenheiros sociais querem fazer. Mas no momento que o indivíduo tem essa liberdade de pensar sozinho e de administrar os seus recursos próximos, ele se inspira e obtém esse processo criativo. O Einstein falava isso, né? Os grandes frutos da criatividade humana acontecem quando se tem liberdade para pensar neles. É o contrário da intervenção governamental socialista. Essa desgraça toda. Bom, mas se o mainstream não fala nada sobre o empreendedor, quem é que fala? Escola austríaca de economia e aqueles que deram origem a ela, a escolástica. Só que aí tem uma coisa que eu vou discordar um pouco dos liberais, vou discordar do Adam Smith, vou discordar do Hayek. Eu sou conservão, eu não sou liberal. Não existe mão invisível. É mão invisível do mercado. Mão invisível o quê? Quer dizer, alguém se matou para fabricar essa caneta aqui, e aí o Adam Smith vem falar que foi uma mão invisível? Eu não acho. Eu também não acho que o pobre é um sujeito passivo. Como muitos demagogos gostam de falar quando eles falam das ONGs, do empreendedorismo social. Vamos ajudar o pobre, vamos dar tudo pro pobre. Tem um documentário que fala como isso está marcando o Haiti. Porque o Haiti, ele é um
como se fosse uma presa atacada por várias hienas. A hiena da ONU, a hiena do governo americano, a hiena das missões de paz. Os boinas azuis aí que me perdoem, mas isso é uma grande palhaçada. E aí entra todos esses caras, deixam o Haiti naquela miséria, e aí vem as ONGs, falam, vamos dar tudo para os haitianos, através de um sistema de welfare, pago com o dinheiro do pagador de imposto, que poderia estar comercializando com o Haiti, e mata a indústria local. Tem que ter caridade? Claro que tem que ter caridade. Mas é uma caridade que ajuda o haitiano a se desenvolver. Dá bens de capital para eles, ensina, mas não é o que os governos fazem. Os governos querem gerar dependência, não gerar independência. Essa é a diferença entre a família e o governo. O pai tem que ter autoridade em cima do filho? Tem. Por quê? Porque o pai tem todo o interesse que o filho se desenvolva. O governo não. O governo paternalista tem todo o interesse que o povo fique dependente dele. E esse é o problema. Eu pobre, não vou fazer empreendedorismo social, não dá tudo, mas o pobre só vai sair da pobreza a hora que ele for empreendedor. E ele nunca vai ser empreendedor se ele não tiver a chance de exercitar as virtudes necessárias para empreender. Mas ele vai morrer de fome no curto prazo? Por isso que eu defendo a caridade cristã, toda aquela coisa. Mas não o assistencialismo, o paternalismo estatal, porque isso não dá a chance do pobre empreender. E não existe ordem espontânea, a ordem não é espontânea, a ordem vem de um processo ativo interno do indivíduo, tentando crescer nessas mesmas virtudes que o governo impede que ele exerça. No final das contas, o empreendedorismo vai resolver esses problemas sociais. Porque o empreendedor precisa enfrentar a depreciação. Para isso, ele precisa criar riqueza o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que os muito ricos, os grandes empresários vão produzir muito capital. Mas esse capital vai precisar de mão de obra. Então, o custo marginal do capital em relação ao custo da mão de obra vai diminuir. Então, o investimento de capital nos setores mais pobres da população vai começar a compensar. E assim os pobres são trazidos para dentro desse processo dinâmico onde o empreendedor trabalha. Então, sim, é um empreendedorismo que tira os pobres da miséria. Junto, é claro, com a caridade, que também é uma forma de empreendedorismo. Porque na caridade, nós criamos uma sociedade mais sólida. Uma sociedade que siga valores morais conservadores e sólidos, ela é mais próspera no longo prazo. Se o empreendedor busca a prosperidade e se o empreendedor tem, por definição, um pensamento de longo prazo, é claro que ele vai buscar esses valores. Então, uma sociedade onde existe liberdade para empreender vai ser uma sociedade mais conservadora, no bom sentido, e que vai tirar os pobres da miséria. Por isso eu sou contra esse negócio de mão invisível. O que eu sou a favor é do indivíduo ativamente buscar o crescimento nessas virtudes. Por isso que a economia do empreendedor começa com a escolástica católica. Começa com pensadores cristãos. Para começar, nós temos um problema da formação de preços. O empreendedor trabalha com preços. O que são os preços? Os preços são aproximações, eles não são perfeitos, que guiam a atividade do empreendedor. Senão ela seria totalmente irracional. O empreendedor só consegue exercer a sua função se ele tem uma ideia da relação de valor entre os insumos. Essa relação de valor surge no mercado. Se o mercado é impedido, esse cálculo se torna impossível. Esse é o grande problema do socialismo, né? O grande problema econômico do socialismo. Para mim, o problema moral é muito maior. Mas então nós temos a questão da formação de preços. Vocês têm a matéria de formação de preços aqui, não tem? O que está nessa matéria aqui? Agora. Não tem pergunta. Formação de preço, você falou oferta e demanda, junto no gráfico. Não, tem a matéria Tem a matéria, preços, mas é no quarto, eu acho. Eu tô no terceiro, então não sei. Regina? Não. Se a Regina é formação de preço feminista. Não, mas desculpa, Regina, se você assistiu, eu gosto muito de você, só discordo do feminismo. Ela é muito gente boa, só discordo dessa parte. Mas a formação de preço não é. Porque nessa matéria, a formação de preços é um monte de equação, como se os caras tivessem um chip na cabeça das pessoas. Não é assim que se formam os preços. Quem sabia como é que os preços se formavam era esse pessoal da Idade Média, a Idade das Trevas, como os sofistas modernos gostam de falar. Então essas ideias começaram a surgir até antes da Idade Média. Santo Agostinho, século IV, no tempo patrício. Santo Agostinho teve um insight que depois os economistas austríacos corroboram, que existe uma escala subjetiva de valor das coisas.
e que a formação de preços está ligada a isso. Século IV depois de Cristo. Depois veio Saravia de Lacade, um pensador escolástico, na Idade Média, que ele teve um insight sobre a formação empreendedorial dos preços. Que os preços seriam formados da interação do vendedor com o consumidor, tendo em vista cálculos subjetivos, dentro desse processo dinâmico que acontece o tempo inteiro e que não pode ser compartimentado. Esses pensadores tiveram esse insight. E para Saravia de Lacade, ali que se formava o preço justo no momento em que o negócio é fechado. Então o preço justo não é o que o governo determina, controle de preços. O preço justo é aquela negociação voluntária entre as partes. Isso é um pensamento escolástico. Mas quem realmente trabalhou mais a fundo a economia do empreendedor foi São Bernardino de Siena. Ele começa com a formação de preços, que é essencial, e ele estabelece esses 3 critérios para a formação de preços. Um é o raritas, a raridade, que nós conhecemos como utilidade marginal decrescente. Depois os marginalistas chegaram mais a fundo nisso. A raridade sozinha não é suficiente para explicar os preços, mas coisas raras são alocadas para aqueles que têm mais capacidade de valorizá-las na prática, no demanda efetiva, porque elas atendem às necessidades mais urgentes dessa gente. Então, é claro que insumos mais raros vão ser valorizados pela própria raridade. Ele falou também no virtuositas, o quanto que esse produto satisfaz as necessidades humanas. Quanto mais útil ele for, nesse sentido de virtuositas, melhor. Mas São Bernardino sabia que esse não era o único fator. Existia um outro fator chamado complácitas, que não é uma utilidade oriunda da necessidade, mas é uma utilidade oriunda do desejo. Então, utilidade seria essas duas coisas, mas essa é mais necessidade, essa é mais desejo. Por isso que as drogas são caras. Por que a droga é cara? Ela não tem virtuosidade nenhuma, ela não serve pra nada, ela só faz mal. Ela só destrói o indivíduo que usa. Mas como ela dá prazer, eram complácitas, drogas são caras. Então São Bernardino de Siena poderia explicar por que o mercado de drogas é assim. Muito bem, temos a formação de preços. Aí vem o empreendedor e trabalha em cima disso. Para São Bernardino de Siena, o empreendedor possui esses quatro atributos. O primeiro deles é a indústria. A indústria é a industriosidade, aquilo que nós estamos discutindo até agora. A capacidade do empreendedor de estar alerta às variações de preços, à demanda dos seus consumidores, aos processos como os seus insumos são produzidos, fazer previsões do futuro, claro que essas previsões são sujeitas a erros, a riscos. Por isso, o empreendedor é alguém que tem uma certa propensão ao risco, perigo de não dar certo. Mas, ao mesmo tempo, o empreendedor não é só isso. O empreendedor ele conhece mais a fundo o setor onde ele atua. Eu sei tudo isso e eu não consigo empreender, sei lá, no setor de cadeiras. Entrar no setor de cadeiras é uma falência. Ah, mas você não sabe escola austríaca? Sim, mas não adianta, não é isso. Economista é uma coisa e empreendedor é outra. O cara que faz cadeiras, ele conhece coisas sobre o mercado de cadeiras, sobre o processo de produção de cadeiras que eu nunca vou conhecer. Ele é racional, ele tem ratio. E aí tem uma coisa que nunca vão falar numa faculdade de economia. Se um dia, espero estar errado, mas nunca vão falar sobre isso. Justiça. A integridade, business integrity do empreendedor. Para São Bernardino de Siena, não adianta ter tudo isso e ser um canalha. Porque ele era católico, o objetivo deve ser a santificação da alma. Então, realmente, sem justiça, você não está empreendendo, você está perdendo sua alma. Agora, se as pessoas aplicassem isso, o mundo seria bem melhor e as condições econômicas isentas de juízo de valor seriam satisfeitas. Porque não haveria violação dos contratos, da propriedade privada, se tivesse justiça. Então ele estava certo. Existe uma ontologia do empreendedor. O que o empreendedor faz com as coisas? As coisas estão espalhadas por aí, as árvores, as pedras, os minérios, os arranjos todos. Mas será que essas coisas estão devidamente alocadas, devidamente espalhadas, de forma a satisfazer as nossas necessidades? Independente de quais sejam? Eu acho que não. Elas estão por aí. O empreendedor, nesse processo, ele traz as coisas para uma certa ordem natural. Uma ordem natural que não é ele que cria, ela é dada.
Mas o empreendedor ele acaba descobrindo essa ordem natural a partir da satisfação das necessidades dos consumidores. Mas o consumidor, você não explicou que o consumidor não compra por necessidade, ele compra por desejo também? Por isso que o consumidor tem que ser um empreendedor também. Ele tem que valorizar cada vez mais o virtuositas, cada vez menos o complácitas que não seja virtuoso. Não que todo complácita seja ruim. Alguns tipos de diversão são virtuosas, mas outras não. Então, em linhas gerais, a atividade de coordenação entre todos os agentes empreendedores eleva a sociedade para uma ordem natural. Ordem essa que é ontológica. E ele usa os preços para fazer os cálculos, que os preços são uma aproximação dessa ordem, claro que estão longe de serem perfeitos. Agora, como é que esse cálculo vai ser possível se os preços desaparecerem, se os preços forem distorcidos? Então surgiu uma discussão do Mises, Ludwig von Mises contra o Hayek, sobre a impossibilidade do cálculo econômico sobre o socialismo. O Hayek não defendia o comunismo soviético, mas na discussão que eles tiveram, o Hayek acabou sendo menos rigoroso no seu ataque contra o socialismo do que o Mises. O Mises chegou mais perto da verdade. Porque o Mises dizia o seguinte: imagina um comitê, um Gosplan soviético ali tentando planejar a economia. Vamos supor, no melhor dos mundos ali, que esses planejadores fossem bem intencionados, coisa que obviamente eles não eram. Será que eles vão conseguir planejar? Não, porque eles não sabem quais são as demandas dos consumidores, quais são as motivações internas de cada um, qual é a estrutura relativa de valores entre os insumos da economia. Eles não sabem nada disso, não tem como saber. Aí o Hayek fala, não, mas e se eles soubessem? E se eles descobrissem tudo isso? Então o Hayek disse que existe uma possibilidade teorética do socialismo funcionar. O Hayek falava que era apenas uma questão de impossibilidade prática. O Mises disse que não. Mises disse que isso era impossível na teoria porque essas variáveis não são cognoscíveis. No final, os socialistas acabaram agradecendo o Mises. Os socialistas não eram inimigos do Mises. Tinha um sujeito chamado Oscar Lange, que era um comunista. Ele falava que o Partido Comunista tinha que construir uma estátua do Mises em frente ao Kremlin. Porque o Mises alertou os socialistas da necessidade de ter um sistema nacional de preços. Olha que loucura. Mas eu digo que isso nunca vai funcionar. Sabe por quê? Porque não importa só a maneira como os recursos são alocados agora, mas o que causou essa alocação de recursos. E por quê? Será que a causa dessa alocação de recursos foi virtuosa? Foi respeitando o ser humano como um fim em si mesmo, que é porque toda atividade empreendedorial só tem sentido se for para elevar o homem como fim em si mesmo? Ou será que ela foi produto de uma ideologia que desconsidera a humanidade do homem e o trata como uma variável matemática ou como um animal? Então, é isso que não está incluído nessa discussão do Mises e Hayek. Como eu disse, o sistema de preços é imperfeito. Toda a discussão é essa, os socialistas concordam. Se o sistema de preços é imperfeito, porque nem eu mesmo sei se eu estou agindo certo, como é que um planejador central sabe se eu estou agindo certo? Ridículo. Então, o Hayek, que era menos rigoroso, estava errado. O Mises, que era rigoroso, não era rigoroso o suficiente. O ideal é alguém falar em socialismo, você já parte para porrada. Brincadeira. Você não precisa dar porrada no cara para jogar ele no uniforme. Então, o empreendedor, ele tem uma coisa que nenhum economista, engenheiro social, desgraça toda, vai conseguir entender. Porque é o seguinte, enquanto o Manco estava escrevendo o livro dele, alguém estava empreendendo para fazer o papel, para fazer as máquinas que imprimiram o livro. Você não acha que esse cara tem muito mais valor que o Manco? O empreendedor tem talento. O empreendedor é um artista. Porque o que o empreendedor faz não pode ser aprendido em livros didáticos, científicos. Ele é artista. E aí eu faço uma comparação com o estrategista militar. O estrategista militar pode ler todos os livros de história militar do mundo,
ele pode estudar todos os manuais doutrinários ali das Forças Armadas, mas não é isso que vai ganhar a batalha. O que vai ganhar a batalha é um talento especial que ele tem, a habilidade do comandante. Jomini era um grande estrategista militar e ele falava isso. O espírito de um comandante, no que ele apreende do seu ambiente operacional, dos seus próprios soldados, dos soldados inimigos, da população civil, esse talento artístico dele é que vai fazer ele vencer uma batalha. Então é a mesma coisa. O empreendedor está numa guerra, ele está numa competição com outros empreendedores que estão disputando os mesmos recursos escassos. E ele precisa ser o melhor em alocar racionalmente esses recursos escassos. Ele é um artista. Nunca nenhum estrategista militar sério resolveu criar equações para otimizar a atividade guerreira. Por que nós fazemos isso então com a economia? Aí eu diria que é porque os professores de economia mainstream não estão perdendo nada. Eles estão ganhando o salário deles muitas vezes pago pelo governo. Já o empreendedor, ele toma na cara, se ele errar. Essa é a diferença. E aí, finalmente, depois de tudo isso, depois de muita discussão, nós chegamos no Murray Rothbard. O Murray Rothbard é o sujeito que matou a pau. O Murray Rothbard foi a fundo na atividade empreendedorial para definir o que ela vem a ser. Então, o Rothbard disse que numa economia existem vários fatores de produção que estão subprecificados e subcapitalizados. Eles estão subprecificados porque a maioria das pessoas, comuns mortais, não enxerga uma maneira de melhor aplicá-los. E quando eu falo de insumos, eu não estou falando só de matéria, estou falando também de processos, onde eles podem ser melhor alocados. E aí nós falamos da subcapitalização. Esses recursos não estão inseridos em um processo produtivo que seja suficientemente intensivo em capital para extrair deles todo o output, prosperidade que eles poderiam trazer. O que é um empreendedor? É alguém que percebe que esses insumos estão subprecificados e subcapitalizados e corrige isso. Ele aplica melhor. Ele paga por eles. Claro que ele está se arriscando, porque ele pode estar errado. Esse é o grande ponto. Ele pode estar errado. O economista mainstream nunca está errado. Ele faz aquele monte de conta para microgerenciar a sociedade inteira e é Deus. Não, o empreendedor pode estar errado. Ele é humilde. Ele se arrisca. E às vezes dá certo. E no que dá certo, outras pessoas falam, olha, deu certo. Aprendemos mais uma lição. E esses insumos começam a ser mais disputados no mercado. Por isso que no final o lucro desse mesmo empreendedor pioneiro acaba tendendo a um novo equilíbrio. Eu não gosto da palavra equilíbrio na economia, mas acaba tendendo a diminuir o lucro dele. Porque aquele insight que ele teve, ele vai mostrar para os outros. Então, de certa forma, o empreendedor é altruísta sem querer. E aí vai alterar aquilo que o Rothbard chamava de valor marginal descontado do produto. O Rothbard, ele nunca dissociou o lucro empreendedorial da taxa de juros. Ele falou, olha, só dá para dizer se o empreendedor teve lucro ou se ele teve prejuízo se nós tivermos noção da taxa de juros. Porque não adianta o empreendedor ter um lucro contábil se ele está tendo uma rentabilidade abaixo da taxa de juros. Ele perdeu tempo. Perdeu dinheiro. E tempo é dinheiro, então não é a mesma coisa. O empreendedor, ele precisa fazer com que o output desse novo método de alocação dos recursos compense no longo prazo de uma forma acima da taxa de juros que reflete a preferência temporal das pessoas. Se eu vou arriscar meu dinheiro agora, X, eu quero ter X vezes 1, alguma coisa daqui a um tempo. Então é isso que dá o lucro. Se eu colocar uma unidade marginal a mais desse insumo, nesse processo empreendedorial novo, quanto eu vou ter de output? Trazido a valor presente, por isso descontado. Isso é o valor marginal descontado desse produto. E é isso que o empreendedor faz. Ele faz com que o output econômico supere aquilo que as pessoas esperam com a sua preferência temporal presente. Qual é a causa disso? A causa disso é um sistema de preços que vai para além dos preços contábeis, mas são os preços psíquicos. Tudo aquilo que o empreendedor sacrifica para realizar sua atividade. É por isso que alguns bens econômicos vêm a existir e outros não. O Karl Menger explicava isso.
Tom Mengler falava nos fatores de preço como causa da atividade econômica, um fator causal nos preços. E esses preços são psíquicos. É por isso que a atividade empresarial não traz só prosperidade para a economia, mas por esses preços serem também intangíveis, traz uma solidez total para a economia. Espiritual, moral, conforto, serenidade. É claro que isso não é uma regra, porque como eu disse, o empreendedor pode errar, ele pode ser um desgraçado, ele pode ser um desonesto. Mas tudo isso que eu falei é a tendência de um sistema onde existe propriedade privada e, sendo um regime de propriedade privada, a única forma de ficar rico é empreender direito. E aí, o que o empreendedor faz na economia? Por isso que eu fiz essa tabelinha que peca um pouco pela falta de modéstia, porque eu coloquei poucos nessa escala. Mas tem que ser. Beleza. Quais são os paradigmas que o empreendedor quebra? Um dos teóricos é Schumpeter. Schumpeter, não sei se eu coloquei aqui no slide. Ou não? Não. Mas tudo bem. O Schumpeter, ele fazia uma diferença entre a invenção e a inovação. A invenção, ela traz um benefício de curto prazo para Schumpeter. Mas a inovação, ela rompe paradigmas. É aquilo que chamam de disrupção, gente. E quando o empreendedor faz isso, ele não faz isso só como inovação tecnológica, como muitos podem pensar, mas uma inovação cultural, na abordagem que se faz do problema econômico, nos arranjos empresariais. Com isso, ele enfrenta muita resistência da sociedade. Schumpeter também falava nessa coragem do empreendedor. Ao inovar, para Schumpeter, ele causa um desequilíbrio. Para Schumpeter, a economia estava em equilíbrio. E com essa disrupção causada pelo empreendedor, ao inovar, ele cria um desequilíbrio, que é o que ele chamava de destruição criativa. E assim ele cria, ao mesmo tempo que ele destrói. Algumas empresas vão à falência, alguém criou um aplicativo de carona, os taxistas perdem dinheiro, aquela coisa. E aí a economia busca um novo equilíbrio. Mas o Schumpeter é limitado na sua análise. Para ele, o empreendedor continua sendo um agente passivo, um agente que não é ele próprio um fenômeno econômico que deve ser apreendido por um empreendedor. Então vem o Israel Kirzner. O Israel Kirzner diz o contrário. A economia está em desequilíbrio, as coisas não estão bem arranjadas. O empreendedor só fica rico porque ele traz o sistema mais próximo do equilíbrio. Porque, além de inovar, ele também empreende em preço. Ele analisa os preços na economia, vendo o que está subprecificado, o que está sobreprecificado, investe ou deixa de investir, e assim ele faz com que os preços se tornem mais próximos das preferências reais dos consumidores. Mas ainda assim o Kirzner não chega no cerne da questão. Só foi até aqui, na segunda casa. Para o Kirzner, o empreendedor continua sendo um leiloeiro valrasiano. Ele vê os preços, propõe novos preços, a economia se equilibra um pouco. Mas não é só isso. O empreendedor é ativo, como eu já tinha dito. Então vem o Ludwig Clarkman. E ele diz, não, o empreendedor não é só alguém que traz o sistema um pouco mais próximo do equilíbrio. Ele é alguém que gera novos desequilíbrios. Então a economia vai se deslocando num caleidoscópio, aquele caleidoscópio de Larkin, onde o empreendedor cria novos paradigmas. Ele equilibra em alguns pontos, mas desequilibra em outros. Porque ele empreende na inovação, nos preços e nos próprios recursos. Não é só o preço das coisas, mas as coisas em si. Mas o Rothbard disse que não é nada disso também. Rothbard diz que o empreendedor cria novos equilíbrios. Não um equilíbrio estático, como o Mainstream gosta de falar, mas o melhor arranjo das coisas. Porque ele empreende em inovação, em preço, em recursos, no tempo. Porque o Rothbard, como eu expliquei aqui, ele trabalha com a taxa de juros. Então, ele racionaliza a economia de acordo com a preferência temporal. Mas eu digo que o empreendedor faz mais do que isso. O empreendedor faz com que a economia adquira novas potencialidades, eu chamei de metapotencialidades. Porque à medida que a economia se desenvolve, surgem oportunidades para novas profissões, para uma nova divisão de trabalho. Pessoas que antes seriam trabalhadores pobres, podem agora entrar num setor totalmente novo que ninguém nunca tinha imaginado. Porque para mim não existe equilíbrio, desequilíbrio, toda essa coisa.
Para mim isso é incognoscível. O que existe é a capacidade de, fazendo pequenas coisas, modificando aquilo que está no seu ambiente próximo, causar um processo dinâmico que nós também não conseguimos compreender pela sua complexidade, de forma a tornar toda a economia mais desenvolvida. Porque o empreendedor empreende em inovação, preço, recursos, tempo e intangíveis. Agora, para que o empreendedorismo seja caracterizado como tal, existem condições éticas e condições axiológicas, ou seja, condições de valores. Senão não é empreendedorismo. Senão é um falso empreendedorismo. Senão nós vamos chegar num absurdo desse aqui, ó. PCC é conservador e capitalista, de sociólogo. De onde que ela tirou isso? Essa socióloga não sabe o que é conservador, não sabe o que é capitalista e acaba dizendo que uma organização criminosa, violadora de propriedade privada, ligada ao governo, estupradores, desgraça toda, são conservadores e capitalistas. Não entendeu nada. Então a primeira coisa, o Hans Hoppe diz o seguinte: lucrar é bom. Alguém tem dúvida disso? Provavelmente se é socióloga, você fala em lucro para lá, que horror, lucro. Você como empresário lucro vai ficar triste? Isso é hipocrisia. A hora que alguém fala, lucro é ruim, lucro é do mal, lucro... o cara já está querendo lucrar, ele está querendo lucrar em boa imagem, o demagogo que ele é, esse virtuosismo. Não, lucrar é bom, dinheiro é bom, desde que você consiga de forma honesta. Porque o Hans Hoppe fala, o lucro acontece de forma psíquica quando você passa de um estado para outro. E esse estado final era melhor do que o estado inicial. Ou seja, é a busca da felicidade que o Thomas Jefferson lá, os Founding Fathers falavam. Então, tentar ser feliz é uma coisa negativa, é imoral tentar ser feliz. O cara que fala que o lucro é ruim, tecnicamente, está falando que tentar ser feliz é ruim. Um idiota, ou um demagogo. Agora, para o Hans Hoppe, para haver uma atividade empreendedora, trabalhando em cima de sistemas de preços eficientes, reais, que realmente eleve a sociedade, tem algumas condições. Primeiro, sem subsídios. O empreendedor tem que arcar com os próprios custos. Ele não pode socializar os custos. Então, se o governo subsidia a taxa de juros para os empréstimos para uma empresa, BEV, por exemplo, tem muito disso, não é empreendedorismo real. Sem escravidão, sem trabalho forçado. Se tiver trabalho forçado, não é. Tudo aquilo que recebe subsídios, recebe dinheiro que veio do pagador de imposto. Pelo menos durante algum tempo, o pagador de imposto foi um escravo. Sem receptação. Mais ou menos a mesma coisa que subsídio, mas não é só isso. Se uma empresa trabalha com máquinas, terrenos, insumos que não lhe pertencem, que foram conseguidos de forma ilegítima, por roubo, por coerção, também não é empreendedorismo. Sem protecionismo. Então, a hora que o Bolsonaro falou, nós vamos proteger a indústria brasileira, tá ok? Vamos achar o produto da China aí, tá ok? Tem que proteger isso aí. É isso aí, fala com o Guedes aí, tá ok? Então não é empreendedorismo. Empreendedorismo é você trabalhar no mercado dinâmico, onde o sistema de preços é real e competitivo. Se o governo protege uma indústria, não é empreendedorismo. Obviamente sem agressão. Por isso que uma estatal não pode ser considerada empreendedora, porque ela sobrevive da coerção que o governo impõe sobre os cidadãos. E o Hoppe parou aqui. Eu coloquei mais duas. Eu coloquei sem fraude. Porque muitos libertins têm aquela ideia de o Estado é o demônio e o empreendedor é um santo. Não, não é coisa nenhuma. Nada pode estar mais longe da verdade. O empreendedor é santo. O empreendedor é um potencial desgraçado, também é pecador igual todo mundo. Quando passou o cometa Halley, acho que era 1910, falaram que a cauda do cometa era tóxica. Aí apareceu um monte de gente vendendo pílula para se proteger dos gases do cometa. O cara sabia que não tinha nada. O empreendedor, se deixar, ele faz isso. Fraude. Isso não pode ser considerado empreendedorismo. E aí tem essa questão aqui. Sem exploração imoral. Seja a exploração da realidade institucional causada pela distorção do Estado na economia. Por exemplo,
Nós podemos imaginar um dia que eu fiquei sem carta de motorista. Aí eu fui com o meu advogado lá no Detran, no CT, tentar conseguir minha carta de volta. É claro que o que eu fiz foi ilegal, mas como dizia Santo Agostinho, leis injustas não são leis, então eu fiz isso mesmo. Eu preciso dirigir. E aí meu advogado queria uma parte dele. Aí eu comentei com ele ingenuamente, falei, devia acabar essa indústria da multa aí, acabar com esses pontos na carteira. Aí ele falou, não, tem que ter, claro que tem que ter, senão ele vai ganhar dinheiro como esse advogado. Então a exploração é moral, não é empreendedorismo de verdade. Essas condições são necessárias porque no final das contas nosso objetivo tem que ser o crescimento moral, não só o crescimento material. Porque esse crescimento moral é condição sine qua non para que haja propriedade privada da matéria. O mundo sem isso não é desejável nem para um ladrão, porque o ladrão vai ser roubado amanhã. E aí nós temos considerações da filosofia estoica e da moralidade cristã em relação a isso. O Luca é muito fã dos estoicos. E Epiteto falava o seguinte: nós não podemos depositar as nossas esperanças de segurança naquilo que está externo ao homem. A filosofia, inclui a filosofia econômica, não pode te prometer segurança naquilo que está externo a você, porque você não pode deliberar sobre isso. É um processo interno. Então, no momento em que o governo te promete segurança material, ele está te tapeando. Fraude. Porque ele não pode te prometer isso. Ninguém pode te prometer isso. Os títulos de rating lá, os ratings dos títulos da dívida, então AAA e de repente eles derretem como aconteceu na crise de 2008. Cadê a segurança que o governo prometeu? Te fez de trouxa. Não existe isso. Não existe segurança, por isso que tem aquele site chamado Zero Hedge. Não tem hedge nenhum. A única coisa que tem é a sua consciência moral. Por isso que os estoicos são tão admiráveis nisso. E tem uma outra coisa que até o Luca comentou, uma frase do Sêneca. O Sêneca diz o seguinte: desconfie de um homem que incita uma ação na qual ele não corre nenhum risco. É o empreendedor que corre risco. Se o empreendedor chega para os acionistas e coloca um business plan na mesa, por que o acionista vai confiar nele? Talvez porque ele corra risco. Mas que risco o governo corre se quando der errado ele vai me taxar ou ele vai falsificar a minha moeda? Não confie no governo. E aí nós temos a moral cristã. São Pedro Fabro é considerado o padroeiro do empresário. Por isso que quando chega aquele padrezinho herege lá, teólogo da libertação, o empresário é mau, vou colocar um boné do MST, pode excomungar esse desgraçado, porque ele nem sabe que existe o padroeiro do empresário. E São Pedro Fabro falava tudo aquilo: o empreendedor é alguém que tem virtudes, ele é racional, ele analisa o sistema de preço, etc, etc, mas ele tem uma coisa a mais. Ele acorda de manhã e pensa no bem que ele pode fazer para o próximo. Ele pensa no serviço ao próximo que ele pode fazer com a sua atividade empreendedorial. Porque no final é isso. Eu sei que o cara que fabricou essa mesa, ele não pensou em mim na hora de fazer essa mesa, mas ele está me fazendo bem. E aí eu discordo do Adam Smith. O Adam Smith fala, então você concorda que o nosso jantar não vem da benevolência do cervejeiro, mas sim da sua necessidade de lucrar? Em parte isso pode acontecer, mas existe uma diferença entre eu ir na padaria e falar, me dá um pão, quanto é? Top. E eu ter uma boa conversa com um padeiro que fez o melhor pão que ele podia fazer e eu dar uma gorjeta para ele, é bem diferente. Eu prefiro viver numa sociedade assim. E aí para aqueles que falam, mas o lucro, porque o lucro é feio, não pode. Os hereges lá. Tomás Caetano era um grande teólogo e disse, não, o lucro é belo e moral. E Deus aprova. Porque no momento que você lucra e você melhora de condição, você também melhora a sua condição de ajudar o próximo. Eu não vou ajudar um doente sendo doente, eu vou ajudar um doente de forma do médico. Essa é a ideia do lucro. Pensei em ser conservador, não dá. Doutora em Sociologia na Faculdade de Maconha. E aí nós temos essa grande diferença entre o empreendedorismo e a política. Eita! O empreendedorismo e a política, eles não são exatamente dicotômicos, porque o político também é um empreendedor. Ele é alguém que procura alocar recursos para os seus objetivos. O problema é que ele não é um empreendedor pleno porque ele não segue essas condições
para um empreendedorismo de verdade que eleve a sociedade. Ele é, portanto, um empreendedorismo egoísta, que não harmoniza-se com a sociedade. Então ele não tem utilidade. Ele não tem utilidade social. O empreendedorismo político serve apenas aos interesses espúrios de uma elite. Mas ele também tem atributos como a racionalidade, a industriosidade. Os políticos são muito bons nisso. Os eleitores não, mas o político não, o político é inteligente. Os engenheiros sociais comunistas são inteligentíssimos. Os caras sabem muito mais da dinâmica social que eu. Imaginem manipular bilhões de pessoas por século. Eu não consigo fazer isso. Mas eles causam grande dano na sociedade. Porque, como eu disse, o empreendedor ele trabalha num ambiente de incerteza. Essa incerteza é reduzida pela propriedade privada. O respeito aos contratos e à propriedade privada diminui a incerteza do empreendedor. Então, os preços psíquicos subjetivos para o empreendedor, os custos, aliás, diminuem. Com isso, a criação de novos arranjos, de novos produtos se torna viável e a economia cresce. Agora, se o governo detém o monopólio da justiça, e, portanto, se cabe ao governo o monopólio de decidir o que é propriedade de quem, nós não temos uma aferição real do fenômeno da propriedade privada. Nós temos uma propriedade privada fiduciária. Uma propriedade que é decidida pelo governo, que hoje é decidida assim, e amanhã pode ser decidida assado. Então não existe certeza. Num regime onde o Estado define o que é propriedade privada, não tem propriedade privada. Então a atividade empreendedorial sofre com incerteza e diminui. E com isso diminui toda a prosperidade de uma economia. Como é que nós podemos saber o que o governo vai aprontar amanhã? Não tem como saber. E o governo sempre fez isso. O governo sempre agiu dessa forma desde príncipes eras. Tem um historiador medieval, Jean, não me lembro o nome dele, mas era uma nota de rodapé do livro, que ele falava sobre o empreendedorismo na Idade Média. Existia muito professorzinho falava, não, o capitalismo surgiu com a Revolução Industrial. Não! O capitalismo existiu na hora que o cara matava um mamute. A primeira Revolução Industrial aconteceu na Idade Média, na Idade das Trevas lá. E aí as pessoas empreendiam na Idade Média, faziam comércio intercontinental. O problema é que existiam políticos, existiam senhores feudais. Sabe o que eles faziam? Eles proibiam o uso de certas estradas para aumentar o pedágio de algumas estradas que eles mantinham abertas. Essas estradas existiam previamente, construídas pelos comerciantes, que tinham necessidade dessas estradas. E o governo encampava para poder lucrar, que é o empreendedorismo político. E as pessoas vêm com essa conversa de sem o governo, quem é que vai fazer as estradas? Não, elas já estavam feitas. A minha pergunta é, sem o governo, quem é que vai fechar as estradas para cobrar pedágios abusivos? É isso que esse historiador falava. Então o Peter Buttigieg, ele fala sobre a disciplina material. Se nós voltarmos lá para os fisiocratas, os primeiros precursores da escola austríaca, nós vamos ver que além de correr riscos, como o Cantillon falava, o empreendedor cria riqueza. Isso Sé falava. Ao realocar os recursos, o empreendedor aumenta a riqueza de uma sociedade. Agora, o Buttigieg foi além. O Buttigieg disse o seguinte: o empreendedor não pode desperdiçar recursos. Tudo que ele fizer tem que criar valor. Do contrário, ele sai do setor e deixa de empreender. Então, a tendência é que o empreendedorismo crie valor. Agora, quando o empreendedorismo é falso, quando o empreendedorismo não segue as condições éticas, ele desperdiça recursos. Ele joga os custos nos outros. Então nós não temos uma disciplina material e acaba por prejudicar toda a sociedade. Porque os recursos vão ser mais alocados em alguns setores, um sobreinvestimento, e menos em outro. Um mau investimento. E aí não existe uma harmonia na aplicação desses recursos. Exemplo disso aconteceu no ano 885. Tem um monge chamado Abbo, que ele estava explicando por que Paris caiu nesse ano. Em 885, Paris foi cercada pelos vikings, invadida. Mas o governo não era aquele que era o único capaz de prover a defesa? Por que o governo não defendeu Paris?
A Abo falou, porque o governo estava muito ocupado pegando dinheiro dos pagadores de imposto e gastando em enormes luxos que vinham da região do Levante, ali, sedas, e não se preocupam com a defesa. Eu tenho certeza que se em vez de governo tivessem famílias de empreendedores coordenando-se para melhor atender as necessidades da sociedade, eu tinha certeza que eles iam providência à defesa. Iam defender Paris. Não foi o que aconteceu. E aí eu li um artigo, eu não sei, eu até passei para o Luca. É um artigo muito engraçado de se ler, porque o cara que escreveu não sabe escola austríaca, mas você vê que ele está indo para a escola austríaca intuitivamente. Ele está falando sobre os desperdícios de recursos que acontecem no Departamento de Defesa americano, Pentágono. Então, são projetos do Pentágono que não deram em nada, que gastaram bilhões de dólares, que subsidiaram certas empresas, atravancando todo o processo de licitação, impedindo a inovação, e coisa até pior. A empresa acabou comprando coisa dos russos, vazou segredo militar dos russos. Palhaçada. Ele falou, isso aconteceu porque não tem empreendedorismo. Os comandantes lá, os secretários de defesa, os generais, eles têm que ser empreendedores. Como é que eles vão ser empreendedores se no setor de defesa não tem um sistema de preço concorrencial, porque é monopólio? E eles falam, não, as empresas que são contratadas pelo setor de defesa acabam se tornando quase que agências do governo, claro. Elas são capturadas pelo sistema. É a mesma coisa que aconteceu em 1885. Nada mudou. Aí acontece o seguinte, se o empreendedor é tão ferradão assim, se o empreendedor é tão bom, como você está falando aí na sua palestra, por que existem crises econômicas? Como a de 2008? Como a de 29? Cadê o empreendedor ferradão? Com as suas virtudes todas? E aí alguns usam o argumento da teoria austríaca dos ciclos econômicos para falar que o empreendedor não presta e que o governo tem que agir. E que o Keynes salvou o capitalismo dele mesmo. Aquela conversa mole que você ouve por aí. Mentira. Quando alguém fala que as crises econômicas existem porque o governo expandiu a moeda, tá certo. Ao expandir a moeda, o governo distorce os preços, tá certo. Ao distorcer os preços, acontece mau investimento, e depois se mostram insolventes, tá certo. Mas eles falam, por que o empreendedor não previu isso? Aí eu pergunto pro cara, você tá milionário? Você tá em um iate cheio de mulher? Então cala a boca. Por que você não previu isso? O cara é tão bom assim? Porque é difícil prever. É difícil empreender até em um ambiente sem governo, imagina com o governo. O Gene Callahan fala o seguinte, quando é que começou a expansão de moedas e em que grau e como que essa expansão monetária alterou os preços, cada preço da economia, cada vendinha do seu Zé. Quem é que sabe isso? Aquele efeito Cantillon. O Gene Callahan fala, não tem como saber isso. O processo de especulação, ele tem uma tendência a tornar a economia mais eficiente quando os sinais de preço são saudáveis, não quando eles são distorcidos. A informação do empreendedor é incompleta. E aí o engenheiro social, ele acaba caindo numa armadilha. O engenheiro social fala, não, o empreendedor não é capaz de prever esses ciclos, o governo tem que agir. Mas espera aí, eu acabei de explicar, o empreendedor não consegue prever tudo isso, porque como que as intervenções do governo alteram os preços de uma economia? Se nem o empreendedor é capaz disso, como é que o engenheiro social é? Petição de princípio. Bobos. E aí nós temos algumas questões. Põe aí, tá ok? Em filosofia política. Vou falar da que eu mais gosto. O que eu mais gosto é o argumento da liberdade. O empreendedorismo é capaz de eliminar algumas necessidades humanas. Quanto mais ele eliminar necessidades humanas, menos desculpas as pessoas vão dar para o governo existir. E é possível até que o empreendedorismo, na sua busca por eliminar custos de transação e riscos, acabe encontrando formas de se proteger do próprio governo. Uma delas é as criptomoedas. Existe um problema. O problema é que o governo viola a nossa privacidade financeira e nos impõe uma moeda que inflaciona com o tempo. Ou seja, ele nos rouba. Como é que você se protege disso? Não sei. Eu não tenho a menor ideia. Aí veio alguém e criou o Bitcoin. Aí criaram várias corretoras de Bitcoins. Alguns por motivos egoístas, querem enriquecer. Outros por motivos idealistas, querem acabar com o governo. Mas foi criado. A Suzanne Tempelhoff, ela fundou a BitNation. E eu gostei muito de uma coisa que ela falou numa entrevista.
Eu criei o BitNation para lucrar, óbvio, não vou ser hipócrita. E também porque, com o tempo, isso vai derrubar o governo. Porque se o governo não tiver mais controle sobre a nossa moeda, ele não tem mais como nos taxar. Então, através do processo empreendedorial, nós conseguimos resolver um dos nossos problemas, que é a existência de um governo. Eu acho lindo isso, embora eu ache um pouco otimista demais. Enquanto o governo controlar o poder das armas, ele vai simplesmente apontar uma arma na tua cara e vai falar, tá proibido isso aí. Então tá, é muito bonitinho aqui, mas ainda precisamos de uma certa guerrilha aí. Aí nós temos um argumento moral. Existem algumas coisas que as pessoas dizem que os empreendedores não podem fazer. Por exemplo, caridade. E os inválidos, os pobres. Não é nada disso. Os hospitais foram criação de caridade. A caridade sempre existiu. Mas uma vez eu vi um cara pedindo esmola, e o sujeito falou, não, você tem que entrar no programa do governo, não vou te dar esmola. E o cara continuou na miséria. Então, no final das contas, já dizia São João Crisóstomo, se o governo é assistencialista, o pobre não vai mais ser grato ao rico, ele vai achar que é uma obrigação do rico. E o rico não vai dar mais nada, porque ele vai achar que isso é uma obrigação do governo. Isso vai destruir todo o tecido social. Então isso quem falava é São João Crisóstomo. O Papa Francisco, que me desculpe, mas quando ele fala o capitalismo, não sei o quê, desculpa, Papa Francisco, mas tem um doutor da igreja lá atrás que já te refutou. É o capitalismo mesmo. E aí nós temos um argumento sociológico. No momento que o empreendedor precisa se coordenar diretamente para estabelecer processos, ele aumenta as interações sociais e cria uma sociedade mais sólida. Se tudo fica na mão do governo, as pessoas não interagem mais e se tornam passivas. E aí nós temos uma sociedade fraca, uma sociedade mais propensa aos riscos, mais frágil, para usar o termo do Nassim Taleb, mais propensa aos desmandos dos políticos. Enfim, o empreendedor nunca para. O político ele para daqui a 4 anos. Por isso que o Jorge Santayana ele escreveu Só os mortos verão o fim da guerra. Aqueles que acham que a guerra vai acabar estão errados. O empreendedor que acha que ele vai acabar com a sua batalha contra a escassez também está errado. Ele está sempre ali. Sempre ali. Ele é diligente. Como diz Provérbios 21:5, os planos do homem diligente produzem frutos, mas a precipitação só traz a penúria. Por que eu vou poupar? Por que eu vou trabalhar se o governo pode me dar tudo? Vamos fazer o seguinte, vamos taxar os ricos, vamos socializar os meios de produção, vamos conseguir tudo agora, vamos crescer 50 anos em 5, vamos! Resultado. Venezuela aqui, ó. Penúria. A solução não está aqui, a solução está aqui, ó. Esses dois aqui, na sua padaria, sem nenhuma grande pretensão de controlar a economia toda, então na padaria dele. É isso. Obrigado. Bom, vamos abrir para perguntas agora. Acho que tem bastante dúvida aqui, muitas questões. Queria começar perguntando, você tratou aqui nessa sua brilhante aula que endereça aí uma série de pontos. Eu tinha elencado algumas questões e você já conseguiu responder a maior parte delas. Agora, da minha parte, algumas dúvidas surgem quando você trata do debate interno da escola austríaca, um debate que ocorreu de fato entre Mises e Hayek. É um debate que evoluiu com diferentes interlocutores, né? Bolt, que foi um deles, o Kirchner, o Horvitz, né? Foram alguns que acabaram difundindo esse debate a partir de uma ruptura que houve com o Rothbard, o Hoppe e o Salerno ao negar o problema do conhecimento. Eu queria entender, te perguntando agora, levantando se alguém quiser também comentar, qual que é a diferença real entre as duas partes desse debate e se de fato existe um problema do conhecimento separado do problema da propriedade. Me parece, lendo Mises, que eles exaltavam muito a questão do problema do conhecimento, estava ali endorsing o Hayek
e os dois estão muito alinhados. Então, de que forma que existe um problema do conhecimento separado do problema da propriedade? Será que são duas coisas diferentes ou os dois estão falando a mesma coisa? Essa é excelente pergunta, ela vai no cerne do problema. E essa é a grande discussão do Rothbard, do Salerno de um lado, e o Hayek e o Kirchner de outro. Um artigo muito bom para começar a entender isso é um artigo do próprio Rothbard e um outro artigo da Mariana Piai Abreu, que é uma grande economista austríaca brasileira. Eu estava junto com ela lá no Business University. Ela tem um artigo brilhante sobre a diferença entre um empreendedor de Schumpeter, de Kirchner, de Rothbard. Depois ela vai desenvolvendo esse ponto até chegar nessa pergunta, a diferença entre o conhecimento e a propriedade em si. A diferença é de finalidade, é teleológica. A finalidade do homem não é conhecer, mas é obter. O conhecimento é um meio e a obtenção é um fim. Então, a crítica que o Rothbard faz ao Hayek é que o Hayek ele teve um insight muito interessante da dispersão do conhecimento na sociedade, mas ele deu importância demais para isso, desprezando outros fatores. Da mesma forma, a divisão de trabalho é importante? O Davi Ricardo teve insights interessantes? Teve. Mas essa turma aí, Adam Smith e Davi Ricardo, deu uma tamanha importância à divisão de trabalho e esqueceu de outros fatores, como tempo. Então, o que o Salerno, comentando essa briga toda, fala é o seguinte: nós não temos como objetivo conhecer as coisas, mas sim, no momento em que nós negociamos, aliás, um preço, nós temos todo um arranjo prévio atrás de nós e uma previsão futura. E essa relação que existe entre esse arranjo prévio e essa relação futura que nós imaginamos que vai haver de valores, depende daquilo que nós temos como objetivo agora. E o objetivo agora é melhorar de estado, é obter alguma coisa. Não é o conhecimento. O conhecimento, inclusive, é custoso para se obter. Tem que estudar, analisar o mercado. Se o empreendedor pudesse obter sem conhecer, ele faria. Então, a crítica que o Salerno faz é que um planejador central, ele buscaria todo o conhecimento, mas ele não teria a finalidade, o objetivo, a motivação que as pessoas têm. Por mais que ele tivesse o conhecimento perfeito dos arranjos, ele não estaria na pele do indivíduo. Então, o indivíduo ele conhece para obter, não o contrário. Até se não me engano, não era São Bernardino, não, era São Bernardo de Clairvaux, ele falava exatamente isso. O conhecimento não é uma finalidade em si próprio. O conhecimento, ele é um meio. Ele falava que era a caridade, mas você pode até pensar no conhecimento como um meio para enriquecer. Enriquecer como? O que mais vai te satisfazer? Isso nenhum planejador central sabe. E esse é o cerne da discussão que invalida qualquer tipo de intervenção de engenharia social. Ficou claro, perfeito. Eu acho que todas as questões são muito importantes para a gente, em resumo, entender como se dá o processo de coordenação alocativa, né, do tempo real dos agentes no mercado sob condições de ignorância, incerteza e aprendizado. Dentro desse entendimento do processo de coordenação do mercado, tem um outro debate que você endereçou muito bem, acho que a gente podia gastar um pouco mais de tempo nele, entre o Kirchner e o Lachmann. Ali vai ter uma grande divergência, com o Kirchner, de um lado, defendendo que o empreendedor compreende, suporta a incerteza e, portanto, possui função coordenadora no processo, sacia vontades futuras, ao estar também em alerta a oportunidades e preferências não atendidas. Assim, por tentativa e erro, melhora o processo de eficiência nos mercados subjetivos, ou seja, o mercado tende a coordenação. E, de outro lado, o Lachmann, numa segunda parte da carreira, vai falar que as expectativas são divergentes, logo passa-se a acreditar na preponderância das forças desequilibradoras. Erros vão gerar novos erros, e logo a tendência de equilíbrio por descoberta não é uma força equilibradora. Eu queria que você endereçasse essa questão, como é que a gente concilia essas duas visões de coordenação, ressaltando aí a sua posição, que parece que endereçou muito bem na tabela. Vou voltar um pouco na tabela, então talvez eu tenha que usar um pouco a lousa, porque o Lachmann ele viaja um pouco. Então essa é a diferença entre o Kirchner e o Lachmann. Como o Kirchner não analisou a maneira como um empreendedor empreende em cima de recursos que não são
homogêneos, o capital é heterogêneo, isso é quase um axioma da escola austríaca, ele simplesmente via o empreendedor como um agente, um agente tomador de preços. Então, para o Lachmann, dá para pegar um pouco a louça aqui? Uhum. A economia tinha um certo desequilíbrio, ela estava em algum lugar aqui que não estava concatenando a demanda com a oferta, e o empreendedor, ao especular preços e ao inovar nesse processo de obtenção da informação sobre os preços, trazia a economia mais próxima do equilíbrio. Então a economia girava aqui, ela passa a girar aqui. O Lachmann, ele foi além. Ele chegou um pouco mais próximo da verdade, para colocar mais uma variável em todo esse processo dinâmico extremamente complexo, que era o caleidoscópio dele. Então, para o Lachmann, existe um conceito de equilíbrio aqui. O empreendedor, ao buscar esse equilíbrio do Kirchner, ele desloca a economia para um outro ponto, para uma nova realidade onde outros conceitos de equilíbrio se formam. No momento que ele começa a trabalhar aqui, a economia se desloca para cá. É mais ou menos isso que o Lachmann falava. Então, o Lachmann dizia que essa questão de equilíbrio é tão complexa que ela acaba caindo numa subjetividade que não pode ser depreendida objetivamente. Por isso que no final o Rothbard acaba saindo completamente dessa herança neoclássica de equilíbrio. Bom, tu falaste agora mais cedo sobre o artista e o cientista. E eu acho que você enquadra mais o empreendedor na parte do artista. Eu queria que tu colocasse mais explicitamente qual a diferença entre o artista e o cientista. Tem uma coisa que os filósofos do conhecimento falam, que é a diferença entre o conhecimento científico, que é transmissível, e o conhecimento tácito, que é obtido a partir da experiência. Então, eu conseguiria, por exemplo, te ensinar como funciona um motor. Mas eu não conseguiria, se eu fosse o dono da Mercedes, ensinar todas as manhas que um fabricante de carros Mercedes tem para fabricar o motor da Mercedes. Então, o funcionamento de um motor eu consigo explicar. Aquele segredo, aquele talento do fabricante de motor eu não consigo, porque eu não conhecimento tácito. Porque a realidade é complexa demais para ser reduzida a definições científicas. Não que isso não seja ciência, mas a capacidade que o homem tem de fazer ciência está abaixo do que é de fato toda aquela ciência. Então, o empreendedor, ele tem um componente científico, sim. Então, no momento que o empreendedor vai fabricar um computador, ele tem que entender um pouco aí da eletrônica do computador. Mas o talento do Steve Jobs, do Wozniak, não é reproduzível assim. Então, dessa forma, ele é um artista porque ele trabalha não só com conhecimento científico, transmissível, mas também com talento, com insights, com inspiração, que é típico dos artistas. O principal fator de um artista para fazer um quadro, uma escultura, é a inspiração. Ele pode estudar na academia, estudar as teorias estéticas, estudar perspectiva, geometria, mas não é isso que vai fazer um bom quadro. O que vai fazer um bom quadro é o talento. E no final das contas, a economia cresce, a economia cria novas coisas, não só com o conhecimento científico, que todo mundo que poderia se difundir rapidamente na sociedade, mas também com o talento do empreendedor. Uma coisa que é difícil para o economista explicar. Por isso que eu acho que o empreendedor não é muito estudado pelos economistas por preguiça mesmo. É o fator mais importante, mas também é o mais difícil de explicar, porque ele vai muito além do conhecimento científico transmissível, de ser um artista. Tem uma pergunta para você, Paulo. Numa das leituras que você passou para a gente, a do Mark Casson, sobre empreendedorismo, ele acaba chegando a um consenso falando assim, que os empreendedores, uma coisa que você pode tirar dessas pessoas é que os empreendedores eles usam julgamento para resolver problemas complexos. Mas ainda fazendo uma ligação com a sua palestra que você deu sobre segurança na conferência na Capitalista, eu me lembro que você chegou a comentar sobre ação destrutiva, né? Então, como os seres humanos não teriam não só ação humana, mas também ação destrutiva que destrói valor. Era ação hostil, né? Ação hostil, é isso aí. E essa ação hostil, mesmo fazendo um paralelo
com o empreendedorismo político, que gente que entra para a política e com o conceito de querer diminuir o Estado, e eu sei que isso talvez não se enquadre nas condições de roupa que você até aumentou, mas eu queria entender como é que você vê essas pessoas que estão entrando para a política para tentar diminuir o Estado, se você ainda vê elas praticando ação hostil, majoritariamente, ou se ainda vê elas praticando algum tipo de empreendedorismo para a diminuição do Estado. É uma boa pergunta, só que só para definir, a ação hostil não é necessariamente antiética. Por exemplo, se eu estou competindo com um concorrente, tentando ganhar o consumidor, com ações de marketing, eu estou em ação hostil. A ação hostil, ela implica que existem objetivos mutuamente excludentes. Eu não posso ganhar o mesmo consumidor. O consumidor vai comprar ou de mim ou do meu concorrente. Eu gosto de uma menina e você gosta dela também. Ela vai namorar um dos dois. Então nós estamos competindo. Isso é ação hostil. A ação hostil pode ser antiética. Então eu vou duelar com você e eu vou te matar. Então aí já é uma questão ética. Um concorrente que sabota o maquinário do outro é uma ação hostil antiética. A ação hostil por excelência é a guerra. Um exército contra o outro. Mesmo assim, um dos exércitos pode estar agindo de forma ética. Ele foi invadido, estão invadindo o país dele, ele foi se defender. Uma guerra justa. Agora, a política é um tipo de guerra. O Clausewitz falava isso, né? A guerra é uma continuação da política por outros meios. Eu disse naquela palestra que, na verdade, a política é a continuação da guerra por outros meios. Então, eu quero roubar os outros, eu não quero produzir. É igual os Greyjoy lá do Game of Thrones. We do not sow. Eu não planto, eu vou lá e pego o idiota que plantou. Agora, vai chegar um ponto que os caras que plantam vão se irritar e vão me matar. Então eu vou falar um pouco diferente para ele. Eu não vou mais chegar pro cara e falar, olha, eu mando aqui, vocês são meus escravos, meus servos, eu só não acabo com vocês porque eu acho melhor, é mais racional deixar vocês produzindo para mim. Inclusive eu não vou roubar tudo de vocês, eu vou pegar só uma parte. Aliás, eu vou pegar a parte para te proteger de caras piores que eu. Inclusive, a hora que vocês não tiverem saúde, eu vou te dar a saúde. Aliás, eu vou fazer transporte também. Aliás, vocês podem participar também, se candidatem. É de vocês o governo. E aí o mundo vai... Imagina um mundo sem Estado, por exemplo. No mundo sem Estado, um vai querer roubar o outro. Vão se formar essas gangues. Essas gangues vão começar a achar desculpas para a própria existência. E no final o mundo vai estar todo dividido nessa... É hoje. Tem um vídeo sobre isso, lá o cara vai criticar o anarcocapitalismo e ele fala, não, aí vai acontecer isso, aí o cara vai prometer saúde, aí o cara vai dizer que vai proteger. Aí ele olha pro mapa-mundo e ele, oh, fuck! É isso que aconteceu. Agora, o cara que entra na política, ele está transmitindo um sinal. Como toda atividade empresarial transmite um sinal. Qual o sinal que eu quero transmitir? Ele transmite um sinal de que a solução está no utilitarismo da política. E que o homem continua sendo um meio, não um fim em si mesmo. Alguma coisa moral pode sair disso? Não. Porque ela falhou na base. Ela falhou em entender que o homem é um fim em si mesmo, não um meio. Então qualquer sinal que ele transmitir não vai ter o lastro da natureza humana. Então quando o cara vai se candidatar na política, por melhor que sejam as intenções dele, ele vai transmitir um sinal falso. Ele vai transmitir um sinal de que não é necessário cumprir aquelas condições de Roma para que nós tenhamos uma elevação da sociedade. E não é o caso. E no final das contas ele está sim ação hostil, por definição. Porque se o cara entra na política e ele quer me taxar para fazer uma política pública e eu não quero ser taxado, nós temos um conúmero aqui. Competição, ação hostil. Então a guerra continua. Nós não vamos ter uma sociedade harmônica nunca. Porque, apesar das pessoas terem as suas desavenças, na atividade empresarial elas procuram sanar essas diferenças através de contratos. Na economia, na política, aliás, isso não ocorre. Na política ocorre o contrário. Existe uma disputa para ver quem controla os aparatos de força. E quando o sujeito se candidata na política, ele está disputando com outros quem controla esse aparato de força. Por que ele controla o aparato de força? Ah, não, porque eu quero diminuir o tamanho do Estado. Aqui, o que me interessa é que você está querendo controlar um aparato de força contra mim. A sua desculpa não me interessa. É isso. Paulo, parabéns aí, belíssima
palestra. É engraçado quando Obrigado. você terminou, eu pensei se foi o melhor vídeo de Paulo Golcos que eu já vi. Eu já vi alguns vídeos. Alguns me convenceram, outros nem tanto, mas muito bom, belíssimo trabalho. Não, ainda bem, porque o cara que vê o vídeo, eu concordo com tudo desse cara, ele é uma concordância líquida. Muito fluido. Agora, passando aqui um pouco para a parte da escolástica, eu li esse texto aqui do Rothbard, foi você que indicou esse texto, né? Sobre como os proto-austríacos e como que a escola austríaca ela foi desenvolvendo na escolástica, muito primordialmente, etc. E quando eu terminei, na verdade, durante a leitura, eu tive um insight que ao mesmo tempo que a escola austríaca ela se desenvolve aos pouquinhos na escolástica católica, o que acontece nesse meio, que é nas sociedades onde existe mais protestantismo, que florescem mais a economia? Aí eu fiquei pensando, será é o direito consuetudinário que gera o protestantismo e o capitalismo? Do jeito... Porque assim, o capitalista... calvinista, né, o inglês, as sociedades europeias do norte, elas se desenvolvem, ficam mais ricas do que as do sul, são mais católicas. O que acontece se é no catolicismo que surgem essas ideias, mas na prática essas ideias elas florescem no norte, onde que o sistema, digamos assim, religioso, ele acaba sendo um pouco diferente. O que você acha que aconteceu? Eu tive esse insight, assim. O que aconteceu foi isso. Empreendedorismo político. As sociedades católicas enriqueceram primeiro. Então tem um artigo do Rothbard que ele também compara, ele é ateu, ele é um juiz neutro, não está nem aí para as questões teológicas, mas ele compara a doutrina econômica do catolicismo com a do protestantismo. E tem um outro autor, que é o Karl Popper, que ele refuta aquelas teses do Carlos Mello, lá do Weber. O Weber vai falar, não, os católicos condenavam o Sora, não sei o que, mas os protestantes falam, não, é para acumular mesmo. E não é assim que funciona. O Trevor Hopper dizia, no livro dele, que essa definição de usura não é a definição que hoje fala, que a Igreja Católica condenava qualquer cobrança de juros. O que a Igreja Católica condenava, São Tomás de Aquino, eram os juros abusivos. E mesmo assim havia muita discussão entre os escolásticos sobre o quanto de juros podia moralmente ser cobrado. E a Igreja Católica tinha essa noção, como eu disse ali, da moralidade do lucro. Os primeiros teóricos do empreendedorismo são todos católicos, etc. E as sociedades católicas se desenvolveram primeiro. A Espanha, Portugal eram muito ricas. O que aconteceu depois é que, à medida que os estados nacionais foram se consolidando e nulificando as pequenas localidades, os pequenos reinos, a dinâmica econômica ficou toda distorcida por um estatismo gigantesco que foi surgindo ali. E com isso, a riqueza foi sendo canalizada para aqueles que mais empreendiam politicamente, não um sistema de livre mercado. Então, aqueles que melhor exploravam o colonialismo, o Tratado de Methuen, por exemplo, que acabou pegando toda a riqueza de Portugal para a Inglaterra, tudo isso foi enriquecendo esses países protestantes, mas não foi um empreendedorismo de verdade. Foi um empreendedorismo político. E também isso não é bem verdade, né? Porque se você for ver, Liechtenstein é um reino católico super desenvolvido. San Marino é um pequeno reino católico super desenvolvido. Eles são pequenininhos, funcionam muito bem. E hoje as sociedades protestantes, no longo prazo, vai cobrar o seu preço. Eu não estou aqui falando mal dos protestantes, tem muito amigo protestante, eu estou falando mal da doutrina protestante, nesse sentido de defender a expansão do Estado na economia. Então os protestantes defendiam a educação pública, os protestantes foram os primeiros a defender política pública. O acúmulo que eles tinham era um acúmulo totalmente, uma visão materialista desse acúmulo. Eles não viam, por exemplo, o capital a ser empregado para satisfazer as necessidades humanas como os escolásticos viam. Eles viam o acúmulo como realmente uma forma ascética de fazer as coisas. Mas a doutrina católica condena o ascetismo desordenado, assim como ela condena o hedonismo. O que ela propõe é um crescimento das virtudes tendo em vista as necessidades humanas. Agora, num ambiente onde não existe um livre mercado verdadeiro, não dá para afirmar que o protestantismo triunfou e o catolicismo não. Uma coisa que não ficou muito clara para mim é assim, existe uma categoria única de ação empreendedora, porque
porque pelo que você falou, também a ação do consumidor pode ser empreendedora, a ação do trabalhador pode ser empreendedora. Você pega, por exemplo, o Peter Klein, ele vai falar que na verdade a ação empreendedora ela depende de alocação de capital e coordenação desse capital. Não só buscar melhorar a sua situação para uma situação melhor no T mais um. Né? Então, assim, ficou claro para mim, existe essa categoria única de ação empreendedora ou não? Existe, porque o que é o capital? Você pode ter o sapato do trabalhador que desloca para trabalhar capital. Então ele está alocando esses recursos. Mas ele não está coordenando o capital de terceiros, nem coordenando a ação de terceiros ao usar o sapato dele. Tá. No momento que ele comprou aquele sapato daquela marca, ele está transmitindo sinais da economia inteira que aquela marca, Mas assim, então, toda ação humana é empreendedora. de certa forma, ela pode resultar numa perda porque o empreendedor não é perfeito. Mas a ação humana, por natureza, é empreendedora. Porque a pessoa que age sem pensar intempestivamente, ela está agindo de uma maneira bestial. A ação humana, ela tem que ter prudência. Então a ação desse empreendedor a ação desse trabalhador é empreendedora. Assim. O Marx, os marxistas falam, você não é capitalista porque você não tem capital. Mas se eu tenho um sapato ou uma mochila para trabalhar, eu sou capitalista. Aquilo é capital. É capital, mas você não está coordenando, você não está criando uma... Você não está criando nada a partir daquilo, né? Que é o pressuposto do empreendedorismo. Tá criando. Por que o trabalhador vai lá se deslocar e trabalhar com o sapato dele? Para criar uma prosperidade familiar, talvez uma condição educacional para o filho, que aí ele vai se desenvolver e vai criar alguma coisa, então no final é uma atividade criadora. Então não existe a categoria de empreendedor. A categoria? Existe. A categoria de empreendedor. Se toda ação humana é empreendedora, então nenhuma ação humana é empreendedora, dá pra mesmo. Mas no momento que você age com essa prudência, com essas virtudes, você está sendo empreendedor. A mesma coisa que você falar a categoria de um guerreiro. Guerreiro é só um militar? Não, é que então não tem a diferença de um stakeholder para um trabalhador da fábrica, eles são empreendedores iguais. Não, eles têm diferentes graus de magnitude, mas não de natureza. É o que eu acho. É isso que possibilita que a sociedade seja estamental. Senão, se isso que você está falando fosse verdade, nunca um trabalhador ia empreender no sentido que as pessoas empregam a palavra. Se existe essa possibilidade do empregado virar empregador, é porque ele estava empreendendo mesmo. Talvez ele tenha até se planejado para isso. Não pode ser, não ficou muito claro para mim, então se tem diferença entre um... Por exemplo, vamos supor que um trabalhador está trabalhando porque ele quer economizar e abrir a própria empresa. Você não acha que ele já está empreendendo desde ali? Não, ele só vai empreender a partir do momento que ele vai alocar o capital dele em alguma coisa. Mas ele está alocando tempo para trabalhar e economizar. Não, então sim, mas tem o capital dele. Tá? Ele está deixando de consumir para colocar capital para abrir a empresa. Bom, mas isso não é uma ação empreendedora. Você não está alocando, você não está apostando, fazendo nenhuma ação para produzir algo e fazer um venture qualquer. Pelo contrário, ele está dando uma preferência para baixíssimo, um horizonte de... Você não está especulando com nada de preferências de consumidor e nada quando você está só guardando capital para fazer isso posteriormente. A partir do momento que você começa a especular com necessidades dos outros e meios de produzir essas necessidades, aí sim está tendo uma ação empreendedora. Antes não. Os trabalhadores são idiotas, porque ele está economizando, indo trabalhar, ele não sabe nem no que ele vai empreender. Ele tem no mínimo uma noção. Não, ele pode ter uma noção, mas enquanto ele não coloca em prática, ele não tem. Mas ele já está colocando em prática. Não, ele pode simplesmente desistir e depois falar, não quero mais fazer isso. Mas no momento Vou ele só tá... viver da minha renda aqui que eu estou gerando, que o meu investimento fiduciário está gerando. Mas se ele tem esse plano em mente, ele já está especulando. Ele já está empreendendo. O empreendedor não é só na hora que abre a empresa. Todo o planejamento que ele está fazendo para abrir a empresa já é empreendedor. Eu acho isso. A mesma coisa é falar a categoria dos guerreiros. Guerreiro é só o Leônidas? Não. Para mim, o cara que defende a família dele contra o bandido é guerreiro. Ele está sendo guerreiro naquela hora. Assim como um trabalhador que está pensando no futuro está sendo empreendedor.
Mas então, um trabalhador que só guarda para aposentadoria, ele é mais um empreendedor. Não sei se é das melhores, mas pode ser também. Talvez ele seja avesso ao risco. Talvez ele tenha uma preferência subjetiva que prioriza o sossego. E ele é feliz, eu não vou julgar ele. Ó, tem um cara uma vez que nós fomos pra Bahia, e aí chegou um monte de turista de uma vez, e o cara vendia coco, né? Aí os turistas compraram um monte de coco, de aqueles negocinhos que eles vendem, aqueles artesanatos, né? E aí no dia seguinte veio todos os turistas de novo, e ele falou, hoje não vou trabalhar mais não. É porque eu já ganhei pra semana. A preferência dele é o sossego, não? Ele é feliz assim. Se fosse ele, eu ia vender mais, né? Ia descansar de uma semana. Cubos, uma dúvida. Sobre a TASSE e sobre empreendedorismo. Porque a gente aprende, pelo menos eu aprendi a TASSE muito focada no olho de quem quer investir. Que dica você daria para quem é empreendedor, quem tem uma empresa, de como usar bem a TASSE e não ser enganado ou sofrer tanto com ciclos? Essa é uma pergunta que é uma palestra. É uma pergunta muito boa, mas tem um vídeo no Mises University do Mark Thorpe. E ele ensina a reconhecer sinais da TASSE. E uma das coisas mais legais que ele fala é sobre os arranha-céus. Ele fala, a hora que uma economia começa a surgir muitos arranha-céus gigantescos, muitos andares, é porque nós estamos numa fase de boom. E daqui a pouco vai começar a ter um bust. Porque esses projetos megalomaníacos, grandes arranha-céus, grandes empreendimentos, principalmente nesses setores do começo da cadeia de produção, construção civil, maquinário, a hora que a economia está investindo muito em bens de capital, é porque está tendo um boom. A hora que começa a ter uma subutilização desses bens de capital, a hora que começa a ter uma insolvência dos investidores, a hora que começa a dar calote nos bancos, é porque está mudando a derivada. E esse boom vai começar a virar bust. Ele fala também para reparar no comportamento das pessoas. Então, se as pessoas estão ficando muito promíscuas, muito consumistas, muito hedonistas, é porque está tendo uma distorção entre a taxa de juros que é praticada na economia e a real preferência temporal das pessoas, que é outro sintoma dos ciclos econômicos. Então, esse otimismo, esse consumismo das pessoas mostra que isso não é sustentável. As pessoas estão consumindo mais do que deviam, do lado final da cadeia, e os empresários estão investindo em coisas que depois essas mesmas pessoas não vão ter dinheiro para pagar, porque elas estão se desfazendo das suas poupanças. Aí o governo começa a entrar naquela fase de injetar dinheiro na economia. Então, a hora que o governo fala, vou injetar um pacote de liquidez nos bancos, vai começar a dar problema. No mercado financeiro começa a surgir um monte de produto financeiro estapafúrdio ali. Os caras começam a inventar modinha demais, uma empresa começa a vender para outra. É porque esses ativos financeiros estão descolados da economia real. E aí o melhor de tudo é aquele cara que foi engraxar o sapato. Isso era horas antes do crack da bolsa lá em 29. Ele foi engraxar o sapato e o engraxate falou: ô doutor, você viu os derivativos? Você viu lá as opções futuras? Ele falou, não, se o engraxate está falando nisso é porque ferrou. Aí ele tirou o dinheiro no dia seguinte e deu problema. Muito bom, acho que tentei para mais uma pergunta. E se ninguém tiver, eu vou fechar com uma pergunta minha sobre a função social do lucro. Respondido. Suave. Hoje tem um debate muito vivo, inclusive aqui dentro da universidade, sobre a importância do investimento de impacto social. Basicamente é uma linha de raciocínio, um discurso, uma agenda que faz juízo moral sobre os lucros privados, contestando coisas do tipo o que o seu dinheiro está nutrindo, né? Levantando a bola de e aí, será que está sendo bem alocado? Você está resolvendo de fato algum problema? Que tipo de caridade e assistencialismo você está fazendo para realmente ter um impacto de fato? Uma ideia muitas vezes maluca, né? Porque se for imaginar, o empreendedor tem... O lucro no empreendedorismo, na vida real, é a exceção, né? Não é a regra. Hoje, 80%
das startups quebram no primeiro ano, né? O cemitério aí dos esquecidos é enorme, é gigantesco. Muitos ficaram no caminho para poucos terem lucro. E aí o cara vai lá, monta a empresa dele, tem dificuldade de tornar aquele negócio rentável, quebra uma vez, duas, na terceira, quando começa a ter lucro, aí vem o esquerdista e começa a falar, mas e aí, qual a função social do seu lucro aqui, suas margens estão muito altas e tal. E aí por um lado, eu acho uma barbárie, acho que o lucro em si já tem uma função social suficiente, que é de resolver algum problema, usar eficiência, né? Usar menos recursos para suprir necessidades, mas queria saber da sua visão conservadora, se a gente pode, de fato, fazer algum juízo moral sobre o lucro, ou todo lucro é moral. Muito boa pergunta para finalizar. Aqui nós temos dois extremos. De um lado é o Milton Friedman. Perguntaram para o Milton Friedman qual é a função social de uma empresa. Ele falou que a função social da empresa é lucrar. Que se dane como, que se dane qual o setor dela. E do outro lado tem os comunistinhas da função social da propriedade, da reforma agrária. Justamente o fato do governo promover essa demagogia, essas ONGs todas, fazem até com que algumas pessoas que tendam ao capitalismo tenham um certo preconceito quando ouvem falar em juízo de valor, em empreendedorismo social, o que mostra realmente todo o dano, toda a toxicidade do governo no tecido social. Porque era para ter caridade, sim. E era para ter juízo de valor, sim. Exemplo. Não dá para comparar uma fábrica de equipamentos médicos com uma fábrica de cigarro. Eles estão em extremos opostos. É claro que o lucro de uma fábrica de equipamentos médicos é muito mais belo e moral do que de uma fábrica de cigarro. Então, claro que dá para fazer um juízo de valor. E o que eu gosto de seguir ali é a doutrina que São Tomás de Aquino propõe, que é a destinação universal dos bens. Ele, teologicamente, ele fala que os bens não são nossos, são de Deus e que nós somos administradores desses bens. Mas mesmo que você não acredite nisso, o fato é que a sociedade tem necessidades que não são totalmente compreendidas pela dinâmica da economia. Então, quando alguns economistas austríacos falam não, o produto é comprado por quem mais valoriza, não é exatamente assim. Eu tive até essa discussão com o padre. O produto é comprado por quem tem dinheiro para pagar. Então, um belo prato de comida é comprado por quem tem dinheiro, não porque ele está morrendo de fome. Então existem valores que não são totalmente abarcados pelo sistema de preço, que tem que ser abarcados. E isso, inclusive, faz gerar ganhos no futuro. Ganhos que não são para nós, talvez sejam para gerações que nós não vamos ver. Mas é claro que uma economia vai ser mais eficiente se ela tiver esses valores morais embutidos nela. E é claro que esses valores morais, esse julgamento moral tem que ser feito. O problema é que quando vem o governo e encampa a tarefa de fazer esses juízos morais, a sociedade deixa de fazer juízos morais. Esse é o risco moral, o argumento moral da não intervenção do Estado no processo empreendedorial. Então não tem que ter função social da propriedade como uma política pública, mas como uma consciência dos agentes. Talvez até na percepção de valor para aqueles que consomem. Exatamente. Tem até um artigo do Igual que ele fala para nós sermos gratos aos comerciantes. Isso é uma bronca que eu tenho com esse negócio de direito do consumidor, o somano, aquelas desgraças todas. Paulo, mais uma vez, obrigado pela presença, é uma grande satisfação estar aqui, uma baita aula. Então, só concluir isso aqui, então... Pode falar. Faz suas coisas. O direito... Peraí que agora vou voltar a gravar. O direito do consumidor joga o consumidor contra o produtor. E por isso que eu vou naquela linha lá, seguindo um pouco a pergunta do Fernando, que não tem categorias estanques de agentes econômicos. O produtor é consumidor, o consumidor é produtor, e nós temos que buscar essa harmonia. Coisa que essas políticas públicas jogam um contra o outro e nós não conseguimos valorizar aquilo que há de humano na atividade do próximo. Então, no final das contas, a única forma de se fazer ciência econômica é colocando a questão moral no meio. De novo, obrigado. Mais uma vez, assim, uma grande honra tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que
que em 2019 a gente tem várias empreitadas para tocar junto, vários projetos, e a gente quer te ter cada vez mais por perto. Então, em nome do InspirLiber, mais uma vez, obrigado.